Quantas vezes a gente se pega olhando para dentro do coração e sentindo um peso enorme, uma angústia que aperta o peito, porque sabemos que falhamos com Deus? O pecado não é apenas um ato isolado, uma atitude errada. Muitas vezes ele vem como uma onda que nos arrasta. E quando percebemos, já estamos afogados na culpa, na vergonha e na sensação de que nunca mais seremos dignos. Talvez seja exatamente assim que você está agora. Talvez tenha caído em algo que jurou para si mesmo e para Deus que nunca mais faria. E agora a pergunta que não sai da sua cabeça é: pequei, o que faço agora? Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, se inscreva, deixe o seu like e compartilha. Isso é super importante porque assim você estará fazendo o YouTube entender que este é um conteúdo de valor. Antes de qualquer coisa, quero te lembrar de uma verdade que o inimigo odeia. Você não é o único. Todos nós, sem exceção, já estivemos nesse lugar. A Bíblia não esconde isso de nós. Paulo escreveu em Romanos 3:23: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que não existe ser humano perfeito. Não existe cristão que nunca tropeçou. A diferença está em como reagimos depois da queda. Alguns se entregam ao desespero. Outros fingem que nada aconteceu. Mas há aqueles que, mesmo quebrados, levantam os olhos para Deus e dizem: Senhor, eu ainda preciso de Ti. E talvez você pense: mas será que Ele ainda me escuta depois do que eu fiz? Essa é a voz da condenação, não a voz do Espírito. O diabo quer que você acredite que o pecado é um fim de linha, mas Jesus veio justamente para transformar o pecado em ponto de partida para um novo começo. O sangue de Cristo não é limitado. Ele não morreu por apenas alguns erros. Ele morreu por todos. O que você fez não pegou Deus de surpresa. Ele sabia das suas falhas antes mesmo de você nascer. E mesmo assim, escolheu a cruz. Mas então, o que fazer agora? O primeiro passo é encarar o que aconteceu. Não adianta tentar esconder, minimizar ou justificar. Davi tentou tapar o sol com a peneira quando pecou com Batseba. Mas enquanto não confessou, ele descreve em Salmo 32 que os seus ossos se secavam, que dentro dele só havia angústia. Negar o pecado é como tentar esconder uma ferida infeccionada debaixo da roupa. Por fora parece tudo bem, mas por dentro vai matando lentamente. Por isso o caminho começa pela sinceridade. Deus não rejeita um coração quebrantado. O que ele abomina é a máscara, a religiosidade que finge estar tudo certo quando não está. E talvez você diga: mas eu tenho vergonha até de orar. E eu te digo, ore assim mesmo. A oração mais poderosa que existe não é a mais bonita, nem a mais longa, é a mais sincera. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Não foi um choro bonito, não foi um discurso elaborado. Foi o choro de quem reconhece: eu falhei. E Jesus ouviu. Tanto ouviu que depois da ressurreição, foi atrás dele para restaurar sua vida. Mas o segundo passo é compreender a diferença entre culpa e arrependimento. Culpa paralisa. Arrependimento liberta. A culpa faz você fugir de Deus. O arrependimento te leva até Ele. A culpa diz: não adianta tentar, você sempre será assim. O arrependimento diz: eu pequei, mas eu escolho me levantar e mudar de direção. 2 Coríntios 7:10 diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, não basta sentir remorso, não basta chorar e dizer que está arrependido. É preciso decidir mudar. É isso que separa Judas de Pedro. Os dois falharam, mas Judas se entregou à culpa e morreu. Pedro se entregou ao arrependimento e foi restaurado. Talvez até aqui você esteja pensando: ok, entendi, mas eu já pedi perdão a Deus tantas vezes pelo mesmo pecado. Será que Ele ainda me perdoa? Essa é uma das maiores armadilhas do inimigo, fazer você acreditar que o perdão de Deus tem prazo de validade. Mas a Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção, o texto não diz se confessarmos 1 ou 2 vezes. Ele não coloca limite. Ele diz se confessarmos. É uma promessa atemporal. O perdão de Deus não depende da quantidade de vezes que você caiu, mas da sinceridade com que você se levanta.
E aqui quero abrir meu coração contigo. Talvez o maior erro de muitos cristãos é achar que Deus está cansado deles, como se ele fosse um pai humano que se irrita depois de tantas falhas. Mas o Pai Celestial não é assim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23 diz: isso quer dizer que todo dia é uma nova chance. Todo dia o céu se abre sobre você com a oportunidade de recomeçar. Não porque o pecado seja leve, mas porque a graça é maior. E é aqui que você precisa tomar uma decisão prática. Cortar pela raiz aquilo que te faz cair. O perdão não é um passe livre para continuar vivendo do mesmo jeito. Se você caiu por causa de um relacionamento tóxico, é hora de se afastar. Se foi por causa de um hábito secreto, é hora de confessar e buscar ajuda. Se foi por causa de lugares ou companhias, é hora de dizer não. Jesus foi radical quando disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Mateus 5:29. Claro que ele não estava falando literalmente, mas estava mostrando a seriedade do assunto. Não dá para brincar com o pecado. Ou você o mata, ou ele mata você. E deixa eu te dizer algo que talvez doa um pouco, mas é necessário. Não adianta apenas sentir um alívio momentâneo. O verdadeiro arrependimento exige mudança de vida. Se você apenas pede perdão, mas não muda nada ao redor, você vai cair de novo. Mas se você pede perdão e começa a agir diferente, começa a cortar acessos, começa a buscar mais a Deus, aí sim a vitória começa a se manifestar. Tiago 4:7 resume bem: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro é se submeter a Deus, depois resistir ao mal. Não existe vitória sem submissão. E talvez agora você esteja se perguntando: mas será que eu consigo? Eu sei que parece impossível. Eu sei que você olha para trás e vê um histórico de derrotas. Mas a Bíblia não manda você olhar para trás. Ela manda você olhar para Cristo. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele começou a boa obra em você, e Ele mesmo vai completá-la. Você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo foi enviado justamente para ser teu consolador, teu ajudador, teu guia. Ele não habita em você apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins, quando você pensa em desistir. E deixa eu te dizer algo. Cada vez que você cai e se levanta, o inferno treme, porque isso prova que o sangue de Cristo é mais forte que qualquer acusação. O diabo pode até jogar no seu rosto o que você fez ontem, mas você pode responder com o que Jesus fez na cruz, há mais de 2000 anos atrás. E isso não muda, isso é eterno. Talvez este vídeo seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Se for, eu te peço de coração, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilha com alguém. Parece algo simples, mas pode ser o que vai fazer essa mensagem chegar em outra vida que também está quebrada e precisando dessa esperança. E no fim das contas, é isso que importa, que a palavra corra, que vidas sejam alcançadas e que o nome de Jesus seja glorificado.